Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, peço a vocês que abrem em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. É uma passagem muito conhecida, mas peço aos irmãos que fiquem atentos, porque durante a ministração não vou estar usando somente esta base. Vou estar trazendo o que Deus tocou em meu coração, o que Deus falou comigo. Confesso aos irmãos que estou aqui pela graça de Deus, porque essa semana foi exatamente o que vou estar ministrando aos irmãos. E Deus falou comigo tremendamente. Eu até estava falando com Deus que não queria trazer a mensagem no momento, que minha cabeça estava meio dispersa. Aí eu conversei com o pastor e Deus falou comigo tremendamente e falou para mim trazer a palavra. E que ele ia falar não somente comigo, mas com todos. Amém? Todos encontraram? Que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. 6. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Somente até aqui. Peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta. Irmãos, aqui nessa passagem, onde nos relata onde Jesus passou no deserto jejuando 40 dias e 40 noites. E ali, se a gente for observar, é logo depois que ele é batizado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo leva-o para o deserto e com a missão de ser tentado. Então, Jesus passando 40 dias, 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Em outras versões, em Marcos, em Lucas também nos relata mínimo, mas o que nos mostra mais informações é em Mateus 4, aonde que analisamos que o diabo em nenhum momento desistiu, até usando a palavra, contradizendo a palavra, para tentar fazer de desistir o propósito. E qual era o propósito de Jesus, além de se encher da presença de Deus? O propósito de Jesus, desde o princípio, era nos dar o exemplo nos dias de hoje, para que a gente venha observar o que Ele quer nos entregar. Porque aqui nos entrega somente que Ele foi tentado, não somente isso, mas 3 lições que devemos observar, 3 coisas que o diabo tentou lançar sobre ele. O diabo tentou o tentar através do que ele mais necessitava, o quê? Alimento. A gente, ser humano, pode ter a capacidade, mas não consegue resistir a 40 dias e nem a 40 noites sem comer,
sem nada, e ainda num deserto. Se a gente for mais a fundo, pesquisando, estudando o que num deserto é, a gente vai se impressionar pelo que Jesus passou. Mas Jesus se manteve fiel no propósito e na fidelidade a Deus. E se a gente parar para analisar, nesta primeira lição, mesmo Deus sendo Deus, Jesus sendo Deus, mesmo ele ter se tornado carne para morrer por nós, ele não caiu na tentação de ir lá e comer. Ele poderia muito bem ter transformado aquelas pedras em pães e ter comido. Ele é Deus. Nós não podemos questionar. Mas ele queria nos deixar o exemplo. Ele queria mostrar ao diabo que o que nos mantém não é o alimento da terra, mas o alimento dos céus, que é a palavra. É aonde que a gente analisa as nossas vidas, o quanto que a gente tem se alimentado da palavra de Deus, o quanto que a gente tem se aproximado do Senhor. Porque muitas das vezes a gente deixa o ego, as vontades carnais, deixamos o nosso estresse, a nossa ansiedade nos atrapalhar no nosso propósito com Deus. Nós não temos palavra com o Senhor, mas temos palavra com pessoas do mundo. E para a segunda lição, aonde que o diabo leva ali para contradizer a palavra, dizendo que se ele caísse dali, o Senhor ia dar ordem aos anjos para o pegar pela mão, para o salvar. Sim, pode acontecer. Mas o diabo, ele é tão astuto que ele pegou um versículo isolado, pegou a palavra e distorceu ela para tentar convencer a Jesus. É onde que a gente deve observar quem a gente tem pegado e recebido a palavra de Deus. É um homem ou uma mulher temente ao Senhor? É uma palavra segundo a Bíblia? Porque é fácil de analisar, somente acompanhar, somente ler juntamente, meditar na palavra e recebê-la. Que o Senhor brada nos nossos corações e sempre confirma a nós. Mas muitas das vezes somos teimosos. Muitas das vezes somos cegos e surdos. E saímos da porta para fora como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse escutado e nem olhado. E vamos para a terceira. E aonde que o diabo viu que não tinha de qualquer maneira nenhuma situação, nem nada para se contradizer, para falar que fizesse Jesus negar. Aonde? Fala com Jesus. Aonde? Tenta a ele para as coisas do mundo. Em outras versões, e se eu não me engano, em Marcos ou Lucas, aonde que também relata, nos diz que como o diabo também recebeu a glória do mundo, das coisas do mundo, ele ia entregar a Jesus, se prostrado o adorasse. Então, se a gente for observar, a palavra nos confirma mais uma vez o que diz, que o mundo já é maligno. Então, o que ele vai fazer? Ele vai oferecer o que ele tem. O que ele vai oferecer? A glória que existe aqui neste mundo. Que na verdade não é glória, que na verdade não é manjar. É só podridão, é só escuridão, só tristeza.
Só coisas que não preenchem aquele vazio que muitas das vezes a gente procura neste mundo. Irmãos, o que Jesus quis nos dar o exemplo aqui? Ele quis nos mostrar que você pode estar cheio do Espírito Santo. Porque aqui foi logo depois que ele foi batizado pelo João Batista. Ele foi levado ao deserto. Então, se a gente for analisar, Jesus estava cheio da presença. E fora que Jesus era Deus, e Deus era com ele. Precisava ele jejuar 40 dias e 40 noites? Não. Mas ele fez. Então, ele nos mostra que nós podemos estar cheios. Nós podemos estar orando, podemos estar jejuando, podemos estar na palavra, podemos estar meditando, podemos estar ministrando, podemos estar adorando, louvando. Que não quer dizer que o diabo não vai atentar você. Que não quer dizer que o diabo não vai estar do seu lado só esperando uma sequer brecha para entrar. Porque o maior engano do cristão é achar que é forte. Ah, eu tô cheio de Deus, eu posso chegar aqui que o diabo nem vai chegar perto. Toma cuidado. Você está cheio, sim, mas não quer dizer que o diabo vai estar ali do lado. Se até quando Deus estava julgando os filhos lá no céu e o diabo aparece para ele para falar de Jó, se até na glória ele apareceu ali no julgamento, praticamente face a face com Deus, você acha que ele não vai estar do seu lado? Aí, o que nos leva a observar mais, que em 1 Pedro, por favor, pastor, coloca para nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 9, diz exatamente o que eu estou falando. Que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, se a gente for observar, Jesus passou exatamente isso. Jesus estava buscando, firmando-se na fé e perseverando, mas o diabo estava ali, de redor, tentando o atentar. Mas o que Deus fez? O que Jesus fez? Resistiu. E o que o diabo fez? Saiu. E se a gente for observar mais, na Bíblia nos relata que ele saiu, mas não saiu para sempre, e sim que ele ia voltar. Então, o diabo em toda a trajetória de Jesus, Deus do começo até o fim, ele o atentou, ele tentou atrapalhar de forma de pessoas, de coisas acontecendo. Então, irmãos, devemos vigiar, não somente orar, não somente buscar, não somente ler a palavra, não somente jejuar, mas vigiar, firmar, perseverar na presença de Deus, crescer no conhecimento e na graça. E pedir a Deus, porque muitas das vezes pedimos dons e esquecemos de pedir um dos dons mais importantes, que é o discernimento de espírito. Que muitas das vezes, não é falando que está aqui, mas o diabo congrega com a gente, através de pessoas, ou até mesmo no meio. E aí, o que você tem feito
para estar em alerta? Você tem exercido o que o Senhor tem te entregado? Porque todos os ombreiros, todas as pessoas que servem, têm que estar em alerta, não dormindo, não querendo só receber. E o que você tem feito para mudar isso? O que você tem feito para se aproximar mais de Cristo? Então, irmãos, vigiem, porque o diabo trouxe 3 estratégias. Tentou o atentar para o que necessitava, o que Jesus necessitava no momento. O tentou para, contradizendo a palavra, para tentar convencer que aquilo lá era a palavra pura verdade de Deus. E tentando chamar ele para o brilho do mundo, que é só treva. Jesus não deixou o ego dele, porque Jesus se fez de carne. Então, porque muitas das vezes a gente, Jesus é Deus, Todo-Poderoso, passou por aquilo. Mas Jesus veio e passou por todas as necessidades que um corpo humano tem. Necessidade de ir ao banheiro, necessidade de tomar um banho. Jesus até trabalhava. Jesus sentia frios, Jesus sentia calor, fome, sentimentos. Agora é aonde que a gente percebe o tanto que Deus se humilhou, se fazendo de carne para nos ajudar. E nos dá o exemplo, e é aonde que a gente ignora a palavra que está em nossas mãos. Porque antigamente não tinha um acesso igual a gente temos à palavra hoje. A gente não podia louvar, ministrar livremente igual estamos aqui neste momento. E não aproveitamos. Então, irmãos, vigie. Busque ao Senhor dons espirituais, principalmente o discernimento. Vigiem as atitudes suas. Busque a melhora constantemente. Porque ser crente, ser cristão, servo do Senhor, não posso errar, eu não erro. Não, é sempre buscar a melhora, é sempre buscar a não voltar ao mesmo erro, a não pecar. E quem sustenta? Jesus. Ai, irmão Arthur, eu estou tão cansado. Eu não estou aguentando mais. É por isso que você está se rendendo ao diabo? É por isso que você não tem observado mais na palavra e meditado? Porque vimos aqui que o diabo contradiz a palavra de Deus. E aonde que a gente consegue observar que muitos crentes, principalmente quem está começando, vou citar um exemplo, não tem o Salmos 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. Eu fui um, por isso que eu estou falando. Agora eu sou crente e nada vai me faltar. Não vou passar por prova, vou estar, na unção, forte como Sansão. Sabe o que quer dizer? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Esse é o que o diabo nos entrega, né? Que não vai faltar nada. Mas sabe o que Deus nos entrega? Que Deus é o nosso pastor. Pode faltar, independente das coisas que tiver aqui na terra, mas não pode faltar a presença de Deus. Se Deus estiver contigo e com a tua família, pode faltar tudo, menos Deus.
E olha que tanto Deus é misericordioso. Ainda assim, Ele não deixa faltar um grão de arroz. E se deixa, observe o que Deus quer te entregar, ou se você não pegou com a sua mão esta prova. Porque muitas das vezes a gente acha que o inimigo fez isso, que o inimigo fez aquilo, como um pastor tinha ministrado domingo, que o inimigo entrou no meu relacionamento, o inimigo entrou no meu financeiro. Será que é um inimigo mesmo? Será que não é você no financeiro que foi lá e gastou demais e está cheio de dívidas? E muitas das vezes acha que Deus te abandonou. Oh, Deus, você me abandonou, tanto de dívida que eu tenho para pagar. E você tem fechado a sua mão? Tem observado o que Deus quer te entregar, que é o discernimento e a sabedoria para controlar? Porque nós pedimos estabilidade financeira, mas não entendemos o que Deus quer nos entregar, que é a sabedoria, que é a administração, entender e guardar. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar a palavra dele para te mostrar isso. Deus vai usar situações. E pensa comigo. Jesus era Deus e foi levado ao deserto. Se até Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, para passar fome, para ficar fraco carnalmente falando, não espiritualmente, quem diria nós? Deus vai nos levar no deserto, como o irmão Gracilante falou aqui, vai nos bater, vai nos mostrar a direção até a gente entender. E se Deus está fazendo isso ainda na sua vida, é porque ainda há solução. Mas aproveite. Independente que esteja sobrecarregado e cansado. Porque em João, capítulo 16 também, diz assim, João capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queria ser igualzinho a ele. E você queria ser igualzinho a Jesus? Porque fugimos. Porque muitas das vezes a gente tem a oportunidade de estar na presença de Deus e preferimos buscar primeiro as coisas que estão na terra e depois as coisas que estão nos céus. Sendo que Mateus 6:33 nos diz: mas buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas que estão na terra lhes serão acrescentadas. E a gente dá prioridade para as coisas que estão na terra. Esquece a de Deus. Ah, irmão Arthur, então você quer que eu fique 100% na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, indo na igreja, indo no hospital, ministrando? Se for possível, sim. Mas Deus sabe da sua necessidade de trabalhar, de se alimentar, de se cuidar, de ter uma noite de sono. Então, no tempo que você tem, em vez de ficar no celular, ou em vez de ficar ali só deitado olhando para o ar, ou fazendo coisas banais, coisas que não vão acrescentar nada a você, leia a palavra, medite na letra, busque a presença, ligue para alguém, porque hoje temos o celular. Ligue. Você está bem? Jesus te ama. O que você precisa? Porque muitas das vezes a gente não consegue entregar
uma ajuda financeira, mas espiritual. Você tem para entregar? Porque temos que ter a gente crente. Porque em Atos ali vai nos mostrar Pedro e João saindo ali do tabernáculo e um coxo muito tempo ali pedindo dinheiro, esmola. Agora eu pergunto aos irmãos, ele entregou dinheiro? Ele entregou a presença de Deus, o que tinha mais valioso com ele, o que ele tinha de mais precioso e o que aquele homem necessitava. E se a gente for analisar mais essa passagem, o homem não estava só coxo, mas cego espiritualmente falando. Porque ele procurava, era só esmola para se conseguir se manter. Alimento, às vezes pagava o lugar onde que ele ficava. Então ele focava só em pedir esmola e não focava em pedir a Deus. Ah, mas irmão Arthur, será que ele não conhecia a Deus? Além dele estar em Israel, ele estava praticamente na porta do tabernáculo. Então eu tenho certeza que sim. Mas ele estava tão cego, espiritualmente falando, de ver que poderia pedir a Deus que fizesse na vida dele um milagre, uma ajuda, e cresce que ia receber. Não, ele pedia era esmola. Mas Deus é tão misericordioso que foi lá e o entregou. Encheu ele. E eu creio que viveu para Cristo até a morte. Porque eu digo uma coisa, depois que conhecemos a Deus, depois que sentimos Ele, não conseguimos viver distante, não conseguimos viver fora desta presença maravilhosa. Irmãos, para finalizar, eu quero somente que vocês fiquem atentos, principalmente nesta última estratégia que o diabo tentou Jesus. Que foi o quê? Quando ele transportou, eu vou ler novamente, do 8 ao 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mas, irmão Arthur, por que você leu novamente? Para que a gente fique atento nesta parte. Comece a se observar. Toda a sua vida, desde que você começou com Cristo. Se for possível, até antes. E se você observar, o diabo sempre te ofereceu coisas deste mundo. Seja vícios, bebidas, cigarro, pornografia, prostituição, fornicação, todo tipo de pecado ele te oferece. E no nada a ver é aonde que ele colocou uma corrente em você. Aí quando você se firma na presença de Deus, eita glória, eu estou 1 mês sem beber. Eu estou 1 mês sem me prostituir. Eu estou 1 mês sem me adulterar. Aí o diabo, ali de derredor, qualquer brecha, vai e faz lembrar. Vai e apresenta novamente o mundo.
e assim se prostrando novamente aquele pecado, em vez de a Deus. Porque o nosso erro é que a gente foca muito no pecado. Não posso pecar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo e tudo. E não tem observado as atitudes. Não tem observado os céus. Porque na palavra nos diz que o Senhor vai nos sustentar. Se o Senhor vai nos sustentar, então por que a gente fica se preocupando? Não posso pecar, não posso isso, não posso aquilo. Porque vigiar não é se preocupar. Vigiar é estar atento às astutas ciladas do inimigo. E nos diz mais a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus é impressionante. E é aonde que a gente pode analisar se a gente estiver sobrecarregado, cheio, com medo de pecar novamente naquilo ali que te afasta da presença de Deus. Por que você não entrega a Jesus? Alguém sabe o que é jugo? Eu creio que alguns irmãos conhecem o que é jugo. Jugo é uma ferramenta que antigamente, principalmente, utilizava para unir dois animais para estar fazendo força ali, para geralmente empurrar aquelas carrocerias, essas coisas assim para trabalho. Então, muitas das vezes, o que Cristo quer nos mostrar, que jugo a gente tem carregado? O do mundo, que é que a gente fica catando e colocando. Nossa, eu não posso errar, eu não posso cometer esse pecado. Irmão tá desse jeito, irmão tá daquele jeito. Ah, mas eu não vou fazer isso porque fulano vai ficar desse jeito. Então, a pessoa vai acumulando ansiedade, depressão, estresse, vai acumulando problemas da vida em vez de entregar, vai só acumulando. E aquele jugo só vai ficando pesado. E ao longo da caminhada, cansado. É onde que Jesus nos fala: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E não se engane, você vai carregar o jugo e o fardo, mas se entregar a Jesus, é leve, é suave. Então, a maioria das coisas depende das suas atitudes e das suas decisões. E a maior parte é do querer de Deus. Amém, irmãos? Essa palavra que Deus falou comigo, me entregou, pediu para que eu trouxesse aos irmãos. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela misericórdia que o Senhor tem tido com cada um de nós, Pai. Agradecer ao Senhor pela palavra que foi ministrada no nosso coração, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, estarmos aqui reunidos para louvar e glorificar o Teu santo nome. Pai, nós queremos pedir que a mão do Senhor esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada, seja alcançada pelo Senhor, Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada vida, Pai, cada lar, Pai. Pai, aqueles que não estão aqui, que o Senhor nos alcance, Pai, alcance com bênção, com graça, com misericórdia. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe até aqui em segurança, nos dê segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite revigoramento. Que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos eles, quantos acreditam.
Amém. Curso encerrado em nome de Jesus.